Bom dia, bem-vindos à 12ª aula do curso. Então, hoje eu queria finalizar um pouquinho a apresentação digamos, das noções básicas relacionadas às álgebras de von Neumann. É um assunto que é bastante importante. Certamente faremos uso de álgebras de von Neumann na construção dos testes da desigualdade de Bell em teoria quântica de campo. Portanto, a noção de álgebra de von Neumann e todas as propriedades que estas álgebras possuem é algo extremamente relevante hoje em dia no estudo do emaranhamento em teoria quântica de campo. Então, na última aula, nós introduzimos a noção de comutante. Isso é um conceito bastante importante e vamos rever um pouquinho este conceito na aula de hoje. Então, a gente considera um subconjunto, a gente considera um subconjunto M de BH, lembrando que BH é o conjunto de todos os operadores lineares e bounded, de um espaço de Hilbert H. Então, a gente considera um subconjunto de BH. Então, introduzimos a noção de comutante, utilizando a letra M'. Então, M' é o conjunto de todos os elementos de BH que comutam com todos os elementos de M. Então, justamente se utiliza a palavra comutante. O comutante de M é o conjunto de todos os elementos de BH que comutam com todos os elementos de M. E vocês podem imaginar a importância desse conceito na teoria quântica de campo. Basicamente, temos assim o comutante M', e a propriedade do comutante é que qualquer elemento de M' comuta com qualquer elemento de M. E em teoria quântica de campo, esta propriedade muito relevante adquire um sentido de causalidade. Então, a gente tem uma álgebra de von Neumann, localizada numa certa região do espaço-tempo. Então, o comutante da álgebra M são todos os operadores que comutam com M. E, como já vimos na teoria quântica de campo, a comutação entre vários objetos pode ser relacionada com o conceito de space-like. Então, a noção de comutante associado a uma álgebra de von Neumann é um dos conceitos assim extremamente importantes no estudo da formulação da desigualdade de Bell na teoria quântica de campo. O comutante tem muitas propriedades. Uma das propriedades mais assim interessantes é que ele é fechado na topologia fraca. Então, vale a pena mostrar esta propriedade porque provando esta propriedade eu consigo mostrar um pouquinho que tipo de raciocínio se usa
quando se lida com esse tipo de conceito. Então, vamos considerar uma sequência, a linha N, de elementos do comutante, e vamos supor que esta sequência, a linha N, converge a um certo elemento, a linha, na topologia fraca. Então, nós queremos mostrar que este elemento, a linha, ele pertence ao comutante. Então, o comutante é fechado fracamente. Então, lembrando que a convergência na topologia fraca se dá através destes elementos de matriz. Então, a gente diz que a sequência, a linha N, converge ao elemento a linha na topologia fraca quando este elemento de matriz tende a zero, quando N tende a infinito, para qualquer par de vetores x e y do meu espaço de Hilbert. Então, este elemento de matriz caracteriza a convergência fraca. Então, a gente quer mostrar que este elemento, a linha, pertence ao comutante, ou seja, o comutante é fechado fracamente. Então, o raciocínio é o seguinte: a gente considera este elemento de matriz, sendo que A é um elemento qualquer de M. Então, aqui temos a linha é o elemento limite da sequência, e A é um elemento qualquer de M. Ok? Então, como sabemos que a sequência pertence ao comutante, podemos utilizar esta propriedade aqui, ou seja, todos os elementos da sequência comutam com todos os elementos A de M. Portanto, vale esta propriedade aqui. Então, fazendo uso desta propriedade, este elemento de matriz pode ser escrito da seguinte forma. Então, aqui eu posso simplesmente acrescentar a quantidade A a N e depois eu tiro a mesma quantidade. Como esta combinação vale zero, pelo fato de que a linha N pertence ao comutante, aqui simplesmente nós acrescentamos um zero. Mas isso é interessante porque esta quantidade aqui, agora podemos descrevê-las da seguinte maneira. Este operador A, podemos imaginar que ele atua no elemento X via seu hermitiano conjugado. Então, este primeiro termo a gente pode descrever desta seguinte maneira. E, obviamente, o elemento adaga de X é um elemento, é algo que pertence ao espaço de Hilbert. Então, portanto, vamos chamar deste elemento de U. Então, U pertence ao espaço de Hilbert. A mesma coisa podemos fazer com o segundo termo aqui. Podemos pensar que A atua diretamente em Y, então ele gera um outro elemento de H que a gente chama de Z. Ok? Então, este termo aqui, o termo do lado esquerdo, pode ser reescrito como uma combinação
como de dois termos que têm esta forma, sendo que agora U, Y, X e Z são elementos do meu espaço de Hilbert. E agora vocês percebem a utilidade de fazer esse tipo de raciocínio, porque aqui aparece justamente a combinação que converge na topologia fraca, porque o Y, X e Z são justamente elementos do meu espaço de Hilbert. E tem mais uma propriedade interessante, que o ponto de partida, ou seja, este elemento, este termo aqui do lado esquerdo, não depende de N. Não depende de N. Então, a dependência N se encontra só do lado direito, só nestes dois termos aqui. E, portanto, como o termo do lado esquerdo não depende de N, podemos tomar o limite em N que vai a infinito. Então, o termo do lado esquerdo permanece o mesmo, sendo independente de N, porém, os dois termos do lado direito agora, como dependem da sequência, tendem ambos a zero, por causa do fato que justamente a sequência converge fracamente ao elemento, à linha. Portanto, esses dois termos tendem a zero por causa da hipótese da convergência fraca, e o resultado final é que o elemento do lado esquerdo é zero para qualquer escolha de x e y que pertence ao espaço de Hilbert. Então, se este elemento é zero para qualquer x e y que pertence ao espaço de Hilbert, o próprio operador é nulo. Então, isso significa que a linha, ou seja, o elemento para o qual a sequência converge, comuta com A, e, portanto, a linha pertence ao comutante. Então, isso mostra que o comutante é fechado fracamente. Então, isso é uma propriedade muito importante. Utilizando o mesmo raciocínio, o parecido, é possível mostrar que o comutante não só é fechado fracamente, mas ele é também fechado na topologia forte, ou seja, a topologia forte é dada por esta convergência aqui. Essa aqui é a norma do meu espaço de Hilbert. Então, quando N tende a infinito, isso aqui tende a zero. Isso aqui é a convergência forte. Perfeito. Então, isso é uma propriedade importante do comutante, o fato que ele é fechado fracamente e também na topologia forte. E, além do comutante, há uma outra noção importante, que é a noção de bicomutante. O bicomutante é o comutante do comutante. Então, essa é uma noção algébrica. Eu pego um subconjunto de BH, depois faço o comutante, ou seja, determino todos os elementos que comutam com M, e depois faço o bicomutante, que são todos os elementos que comutam com o comutante. Obviamente, o bicomutante tem algo a ver com o ponto de partida M. Então, é por isso que é interessante introduzir a noção de bicomutante. E agora podemos introduzir a noção de álgebra de von Neumann. Na verdade, existem duas maneiras de definir uma álgebra de von Neumann,
Essas duas maneiras são equivalentes por causa de um famoso teorema estabelecido pelo próprio von Neumann, chamado de Teorema de von Neumann ou do bicomutante. Então, a primeira maneira de introduzir uma álgebra de von Neumann é puramente algébrica, ou seja, baseada nas propriedades da álgebra. A segunda maneira, de fato, é uma maneira que utiliza a noção de topologia, ou seja, de convergência, que a gente introduz na álgebra. E essas duas maneiras são equivalentes, o que torna a álgebra de von Neumann algo extremamente particular, porque se consegue combinar algo puramente algébrico com algo que é relacionado com a topologia. Então, vamos apresentar a primeira definição, a definição, digamos, algébrica de álgebra de von Neumann. Então, digamos que F seja uma star subálgebra de BH, ou seja, star subálgebra significa que é uma subálgebra de BH e tem a noção de involução, que no caso de BH é o hermitiano conjugado. E vamos supor também que F contenha a identidade. Então, F é uma álgebra de von Neumann se F é igual ao bicomutante. Então, essa é a primeira definição de álgebra de von Neumann. Então, isso é uma maneira algébrica de construir uma álgebra de von Neumann, é muito prática. Isso significa que eu considero uma subálgebra de BH e depois olho para o bicomutante, ou seja, o comutante do comutante. Se o bicomutante é F, coincidem, então a álgebra é uma álgebra de von Neumann. Então, esta é a primeira definição, ela é uma definição algébrica, enquanto faz uso das propriedades assim algébricas do conjunto F que estamos considerando, né? Então, F é uma álgebra de von Neumann se coincide com seu bicomutante. E agora vamos dar a segunda definição de álgebra de von Neumann baseada na topologia, ou seja, na convergência que a gente usa para o conjunto F. Então, como sempre, F é uma subálgebra, uma star subálgebra de BH que contém a identidade. Então, F é uma álgebra de von Neumann se é fracamente fechada. Ou seja, se a gente pega uma sequência Fn que converge a um certo elemento F barato na convergência fraca, ou seja, na convergência dos elementos, destes elementos de matriz, isso tende a zero quando M vai a infinito. Então, F barato pertence a F. Então, isso significa que o conjunto F é fechado fracamente. Então, esta é a segunda definição de álgebra de von Neumann. Como vocês podem apreciar, ela é baseada na noção de convergência fraca.
E aqui tem o famoso teorema de von Neumann, que diz que as seguintes proposições são equivalentes. M é, digamos, um subconjunto de BH. Dizer que M é igual a seu bicomutante é equivalente a dizer que M é fechado fracamente, é também equivalente a dizer que M é fechado fortemente. Então, esse é o teorema do bicomutante de von Neumann, que diz que quando M igual a seu bicomutante, é equivalente a dizer que M é fechado fracamente ou que M é fechado fortemente. Então, isso estabelece a equivalência entre as duas definições de álgebra de von Neumann. A definição via bicomutante, que é puramente algébrica, e a definição via convergência fraca, que é baseada na topologia que a gente coloca no conjunto F. Muito bem. Vamos dar, por exemplo, alguns exemplos de álgebras de von Neumann, por exemplo, no caso, digamos, da mecânica quântica, por exemplo, de um espaço de Hilbert de dimensão D. A gente pode considerar todas as matrizes M, D vezes D, complexas. Então, o conjunto de todas as matrizes complexas de tamanho D vezes D é uma álgebra de von Neumann. Então, isso é interessante, porque, obviamente, qualquer operador, eu posso dar se eu tenho uma base, digamos, no meu Hilbert, com I que vai de 1 a D, nós podemos dar uma representação matricial de um operador qualquer. Então, Mn, aqui temos os elementos de matriz M, e aqui temos Mn. Então, esse aqui é a representação matricial. Aqui é a Mn, do meu operador A. Então, qualquer operador pode ser representado com uma matriz D vezes D complexa, AMN. Então, portanto, esta simples observação mostra que, de fato, esta álgebra, a álgebra de von Neumann das matrizes complexas D vezes D, não é nada mais do que todo o conjunto de operadores do meu espaço de Hilbert. Vamos fazer um outro exemplo. Em teoria quântica de campo, a gente vai considerar a álgebra de von Neumann gerada pelos operadores de Weyl. Então, a gente já estudamos assim nas aulas passadas os operadores de Weyl. Então, aqui φ é um campo escalar, e F é uma função teste, e o suporte de F, por exemplo, está contido numa certa região aberta do meu espaço-tempo. Então, digamos que aqui eu tenho o meu espaço-tempo xt, aqui tem a região O. Então, o suporte de F está contido nesta região. Então, a gente pode considerar
a álgebra gerada por todos os operadores de while, varrendo todas as funções testes cujo suporte está contido em O. Ou seja, isso significa que eu vou fazer produtos e combinações lineares de operadores de tipo while, varrendo todas as funções testes cujo suporte está contido em O. Então, esta operação, então, eu basicamente estou associando um conjunto de operadores a esta região do espaço-tempo. Então, considerando todos os produtos e todas as possíveis combinações lineares dos operadores de while, à medida que eu mudo as funções testes, ou seja, variando as funções testes, escolhendo sempre funções testes com suporte na região O, esta operação gera uma álgebra de von Neumann, que é justamente a F. Isso aqui é uma álgebra de von Neumann. Uma álgebra de von Neumann. E esta álgebra terá um papel bastante importante no estudo da desigualdade de Bell, no caso de um campo escalar, como veremos daqui a talvez umas 3, 4 aulas. Então, obviamente, o assunto das álgebras de von Neumann é riquíssimo, é algo extremamente relevante. Hoje em dia a literatura é muito vasta, é muito fácil encontrar artigos de revisão sobre as propriedades das álgebras. É um conceito extremamente importante. Então, obviamente aqui eu dei apenas a definição de álgebra, o teorema do bicomutante de von Neumann, a noção de bicomutante, a noção de comutante, basicamente digamos, apenas a noção do que é uma álgebra de von Neumann. Ok, tá ótimo então. Então, a partir da próxima aula, a gente vai iniciar um outro tópico, também extremamente relevante, que é a teoria de Tomita Takezaki, é um tópico muito importante hoje em dia, muito pesquisado e que consegue conectar diretamente a teoria quântica de campo com o fenômeno do emaranhamento. Então, todas as noções que nós vimos nas aulas anteriores, a quantização canônica, a introdução das funções testes, os exercícios que fizemos sobre o emaranhamento na mecânica quântica e as noções básicas de álgebra de von Neumann, isso tudo vai ser muito importante na hora de apresentar a teoria de Tomita Takezaki, que apresentaremos primeiramente na mecânica quântica, para poder entendermos assim, de uma maneira simples assim, como esta teoria funciona, e depois podemos partir para o estudo do emaranhamento e dos testes de Bell na teoria quântica de campo. Muito bom, ótimo então. Então a gente se vê na próxima aula.
Obrigado a todas.